Ficou terrivelmente interessante assistir às notícias e interessante porque toda a imprensa liberal fala sobre a vida horrível que o Trump está prestes a nos trazer e que certamente vai acontecer. Isso pode acontecer a qualquer momento, amanhã, em 1 ano ou até mesmo em 100 anos. Bem, com certeza, como eles dizem, vai acontecer. E toda a imprensa de direita, ela conta sobre novos e novos fatos de crimes cometidos pelos líderes do Partido Democrata e os crimes vão ganhando contornos cada vez mais nítidos. Quero contar para vocês alguns detalhes do processo de investigações criminais nos Estados Unidos, sobre os quais muitos que deixam comentários nos meus vídeos, bem, obviamente não sabem. Na justiça americana existem vários princípios desconhecidos pelos moradores, ou seja, por muitos moradores deste país também, e por quem não vive aqui com certeza. Vamos pegar o conceito de grand jury, ou seja, um grupo ampliado de jurados. Todas as declarações no tribunal. Primeiro, não são 12, mas geralmente de 16 a 23 pessoas. Eles decidem se há motivos para iniciar uma investigação judicial a partir do departamento Aures da Crimeia no tribunal. Não é uma audiência aberta com um juiz, advogados e outros. É o promotor que apresenta suas descobertas, mostra seus materiais e expõe suas considerações, dizendo: eu acho que precisamos analisar isso seriamente, porque parece muito que ocorreu um crime. E o júri ampliado decide se nesses materiais há, digamos, suspeita de crime, ou se tudo isso é invenção do promotor, ou se os investigadores estão forçando a barra e coisas do tipo. Aliás, isso é uma verificação muito interessante dos investigadores e promotores e impede muitos casos inventados ou insuficientemente investigados. Mas, digamos, esse grande júri, ele ouve e depois diz: não, vota não. É suficiente, por assim dizer, para abrir um caso, iniciar um processo judicial, começar a investigação e coisas do tipo? Sim, então, mesmo recebendo uma recusa, o promotor pode buscar novas provas e, se encontrar, pode recorrer novamente. Vodka Grand Jury, mas a reunião, por assim dizer. O fato de que um promotor sério, ou digamos, o promotor principal, o procurador-geral ou alguém assim, exige a criação desse tipo de grand jury. Normalmente, isso significa que os promotores reuniram, do ponto de vista deles, fatos suficientes para uma acusação. Se eles convencerem o júri de que tem algo em mãos, uma acusação formal que permite iniciar o processo judicial. A Fox News pode confirmar que a procuradora-geral Pam Bondi assinou hoje uma ordem instruindo um promotor federal dos Estados Unidos da América não identificado a apresentar provas ao grande júri relacionadas à suposta conspiração. Com o objetivo de ligar o candidato nas eleições de 2016, Donald Trump, à Rússia, agora a Fox News analisou uma ordem de uma página assinada pela procuradora-geral apenas algumas horas atrás. Uma fonte familiarizada com a investigação também confirma isso, embora o Ministério da Justiça não quis comentar o relatório da investigação. A FOX foi informada de que o procurador-geral Bundy leva as recomendações da diretora de inteligência nacional Tulsi Gabbard muito a sério. O porta-voz diz que Bundy acredita que há uma razão óbvia para a profunda preocupação e a necessidade de próximos passos. Essa medida será tomada apenas algumas semanas depois que a diretora de inteligência nacional, aqui está ela, Tulsi Gabbard, enviou ao Ministério da Justiça uma denúncia criminal sobre o que, segundo ela, prova a existência de uma conspiração, com o objetivo de minar a candidatura de Trump e, posteriormente, seu primeiro mandato. Para que fique claro, até o momento não foram apresentadas acusações, não há nenhuma denúncia formal, estamos em uma fase extremamente inicial. O processo, senhores,
A justiça, se não for esquerdista, comunista, avança devagar, precisa passar por todas as etapas legais. Afinal, elas não foram escritas à toa, mas sim para que não haja erros e pessoas inocentes não sejam punidas. Espero que tenham ouvido falar das famosas troicas bolcheviques. Isso foi rápido, mas absolutamente horrível, sangrento, né? Um pesadelo. Mas, Will, a grande notícia de hoje. Isso foi assinado pela Procuradora-Geral Pam Bondi para apresentar essas provas de uma suposta conspiração ao grande júri, com a esperança de obter uma acusação formal ou várias acusações formais. Como você pode imaginar, nem tudo está tranquilo no campo dos democratas agora. Ou seja, os nervos estão à flor da pele, todos estão esperando para ver quem vai ser o primeiro a correr, se entregar e começar a colocar os documentos na mesa. A mentira sobre a conspiração com a Rússia contra o presidente Trump continua sendo o maior engano e o maior ataque à nossa democracia na história deste país. Não há comparação, não há paralelos com qualquer outra coisa. Foi um golpe, e uso esse termo literalmente. Foi um golpe com o objetivo de derrubar um governo democraticamente eleito. Um golpe realizado pelo aparato de inteligência deste país, pelo estado profundo de Hillary Clinton e pelo Partido Democrata. Novas informações reveladas pelo diretor da Inteligência Nacional e pelo FBI eliminam qualquer dúvida sobre a intenção, premeditação, planejamento e organização dessa conspiração. Isso corresponde a todos os elementos criminais de uma conspiração rebelde e de uma insurreição contra os Estados Unidos. Isso corresponde aos elementos criminais de conspiração contra o governo e aos elementos criminais de conspiração com o objetivo de privar os cidadãos de seus direitos civis sob o pretexto da lei. Um crime flagrante atrás do outro. E como se trata de uma conspiração, como demonstrado pela intenção de reconhecer e documentar que eles sabiam que era uma farsa desde o início, isso atende ao padrão de mens rea no direito. Por causa disso, como é uma conspiração, cada participante individual agora faz parte dessa conspiração. Isso inclui Brennan, Clapper, Comey, Hillary, Schiff e todos os outros que, consciente e intencionalmente, participaram dessa conspiração, desse golpe, desse plano contra o presidente Trump e o governo dos Estados Unidos. Chegou para que o momento de responsabilização para recuperarmos a democracia. Maria. Esse foi Stephen Miller, conselheiro sênior do presidente. O que ele diz é em nome, digamos, por ordem do presidente Trump. Você acha que depois dessas palavras Trump vai recuar? Eu não acho isso. Continuação. Então, ele explica de forma extremamente clara, em apenas alguns minutos, todos os diferentes crimes pelos quais eles poderiam processar todos, e tudo isso se enquadra na categoria de conspiração. Se você engana o governo, você vai para a prisão por 5 anos. Se você conspira para enganá-los, são 20 anos, certo? Isso é ainda mais grave do que muitos imaginam. Por exemplo, esses são crimes graves contra o presidente Trump, mas crimes ainda mais graves contra a América, contra o país. Os democratas passaram mais de 4 anos gritando que Trump era uma ameaça à democracia na história dos Estados Unidos da América. Bem, depois de Lincoln e Roosevelt. Claro, não houve um golpe tão grande contra a democracia e a liberdade como o que fizeram Obama e Hillary. E, por assim dizer, a imprensa fiel, os agentes de segurança fiéis e os bilionários doadores fiéis. Vou tentar mantê-los informados, porque acredito que o efeito de longo prazo das reformas de Trump depende diretamente, bem, digamos, das nossas capacidades de destruir o ninho de canalhas e traidores. Aliás, ainda acho que os blogueiros de língua russa que fazem campanha pelo Partido Democrata são, na verdade, tolos e não canalhas. E espero muito que eles sejam apenas pessoas limitadas, e espero que não sejam criaturas repugnantes.
E se ficar claro que eles entendiam tudo e mesmo assim continuaram? Ouçam esta reportagem do ninho do globalismo e do chamado por eles democratismo socialista ou, ao contrário, socialismo democrático, que é uma redundância, por assim dizer, é a mesma coisa, totalmente. Então, mas isso é, na verdade, como dizer, um predador sanguinário vegetariano, ou, por exemplo, uma cobra de temperamento dócil. Bem, ouçam então o porta-voz dos socialistas, o que eles são obrigados a admitir para o horror de seus telespectadores democratas. A administração de Donald Trump talvez seja a mais influente deste século e provavelmente também de boa parte do século passado. Trump está remodelando os Estados Unidos da América com suas políticas, como as tarifas. Ame, goste ou tolere isso. Dizem que Donald Trump sempre recua quando se trata de tarifas, mas isso não é verdade. A tarifa efetiva é de 18%, a mais alta desde o governo de Franklin Delano Roosevelt nos anos 1930. Subiu de, imagine só, apenas 2% no ano passado, de apenas 2% no ano passado. Estamos falando de um nível de tarifa efetiva, imagine só, 9 vezes maior este ano do que no ano passado. Mas não se trata apenas das tarifas nas quais Donald Trump construiu sua campanha e presidência extremamente influente. E quanto à imigração, Trump sempre defendeu uma política muito rígida nessa área. Imagine, a imigração líquida nos Estados Unidos em 2025 vai cair pelo menos 60% em relação ao ano passado. Na verdade, podemos enfrentar pela primeira vez em 50 anos uma imigração líquida negativa para os Estados Unidos. E no ano passado, claro, em 2024, a imigração líquida nos Estados Unidos da América foi de 2,8 milhões. Neste ano, podemos falar de uma imigração líquida negativa. Meu Deus. Agora, claro, isso faz parte de uma história mais ampla, como eu mencionei. Por favor, conte, ou melhor, mostre, envie este vídeo para seus amigos democratas e marque, não precisa, por assim dizer, só ouvir e pronto. Eles simplesmente não vão fazer isso. Apenas marque os minutos, os segundos, onde fala a querida CNN deles. Estamos falando de imigração, pura imigração. Estamos falando do impacto da tarifa. Mas aqui está o interessante. Como o Donald Trump faz isso? Bem, ele assina um monte de decretos. Imagine só, 180 o maior número em um ano desde os tempos de Franklin Delano Roosevelt. Oh Deus, é preciso voltar para a primeira metade do século XX e do século passado. E para comparar, Joe Biden assinou, imagine só, apenas 77 durante todo o seu primeiro ano e agora só um pouco mais em agosto. Donald Trump está fazendo história com 180 decretos executivos assinados até agora neste ano. É por isso que eu disse que, na minha opinião, Donald Trump é o presidente mais influente deste século e provavelmente de boa parte do século passado. Isso porque ele está mudando o país em relação às tarifas, está mudando o país em relação à imigração líquida e está mudando o país em relação à quantidade de mudanças de políticas que ele faz por meio de decretos executivos. Como eu já disse, isso é realmente um evento histórico. Ame, goste ou apenas tolere isso. O que isso significa? Que Trump está efetivamente remodelando a vida nos Estados Unidos da América e que com a ajuda dele, a inflação desapareceu, a imigração ilegal sumiu, as filas nos prontos socorros dos hospitais acabaram, os americanos começaram a encontrar empregos e saíram dos subsídios do governo e os salários aumentaram. Sem falar no fortalecimento da OTAN, no estabelecimento da paz entre Índia e Paquistão, na interrupção da guerra de 30 anos na África, na abertura dos mercados da União Europeia, Japão e Coreia do Sul para os produtos americanos. E também na organização do maior centro de inteligência artificial do mundo na Pensilvânia. Eu diria até mais, acrescentaria a isso mais uma coisa: o aumento da exportação de fontes de energia e a influência sobre os preços mundiais. Tenho certeza de que ainda esqueci muita coisa. Porque foi por isso que eu votei, foi isso que eu quis, que a pessoa mais influente dos últimos 100 anos se tornasse presidente do meu país. É por isso que votei em Donald Trump 3 vezes e sei que muitos de vocês também. Isso é simplesmente incrível. Certo, agora escutem. Esses democratas são tão burros, eles acham que são espertos, mas na verdade são burros.
Ou, como já disse muitas vezes, são canalhas ou malucos que perderam o juízo. Agora sabemos como começou o Russiagate e sabemos que era uma mentira. Começando pela equipe da Hillary Clinton, que percebeu que tinha problemas por causa do escândalo dos e-mails, que estourou em 2015 depois de Benghazi. Encontramos e-mails estranhos dela, com pessoas perguntando em qual servidor isso estava, entre outras coisas, e isso criou um problema para ela até o dia das eleições de 2016, quando ela se aproximava do dia da votação. Ela decidiu inventar 2 mentiras sobre Donald Trump para desviar a atenção do seu escândalo dos e-mails. Ela conseguiu o dossiê Steele através da empresa Fusion GPS, que foi paga pela sua equipe, e ela contratou o grupo CrowdStrike, que era responsável pela invasão. Essa é a empresa que afirmou que os russos invadiram os e-mails do Comitê Nacional Democrata. Ela inventou toda essa história de que os russos estavam fazendo coisas horríveis, em conjunto com Donald Trump, para sim prejudicar Trump, mas também principalmente para desviar a atenção do próprio escândalo dela. E nós também sabemos que Obama sabia, de acordo com um memorando desclassificado de 7 de dezembro de 2016 do diretor de Inteligência Nacional Tulsi, as avaliações sobre as invasões nos e-mails do Comitê Nacional Democrata foram baseadas em provas coletadas pela CrowdStrike, que trabalhava para a campanha de Clinton. Certo. E, então, essa informação foi vazada para uma repórter do Washington Post chamada Ellen Nakashima. Em outras palavras, as avaliações da inteligência sobre as invasões nos e-mails do Comitê Nacional Democrata foram baseadas em provas descobertas pela CrowdStrike, que trabalhava para Clinton. Então foi a Clinton quem organizou todas essas grandes revelações. Ou meus e-mails ou os e-mails do Comitê Nacional Democrata foram hackeados pela Rússia. Donald Trump fez prostitutas urinarem na frente dele em um quarto de hotel na Rússia, certo? Ela fez isso para desviar a atenção dos próprios e-mails. Obama sabia. A comunidade de inteligência dele veio até ele e disse: acabamos de saber pelos holandeses que estão espionando os russos, que os russos revelaram o plano de Hillary Clinton de fazer tudo isso para dizer que Trump é um agente russo e que ela faria isso para desviar a atenção do escândalo dos e-mails dela. Obama sabia. Ele sabia, pelo que posso julgar, isso foi ou em setembro ou em agosto de 2016, ele sabia? Aqui está ele em dezembro de 2016, depois que ela perdeu as eleições, em uma entrevista que voltou a circular na internet, discutindo essas questões. Escute. Você acha que o ataque hacker russo ao Comitê Nacional do Partido Democrata e outros alvos influenciou o resultado das eleições? As eleições eles sempre podem acontecer de maneiras diferentes. Nunca se sabe quais fatores vão influenciar, mas não tenho dúvidas de que isso teve algum impacto. Todos agora estão surpresos com a avaliação da CIA de que isso foi feito intencionalmente para aumentar as chances de Trump. E meu único pensamento era que isso não deveria ser visto como uma sensação, porque esse era o segredo mais mal guardado desta cidade. Todos entendiam isso. Isso foi noticiado. Essa é uma conclusão bastante óbvia que as pessoas tiraram e realmente tiraram de que isso ajudava a empresa do Trump e prejudicava a empresa da Hillary. Meu único pensamento era que não devemos agir agora como se isso fosse uma grande revelação. Cada agência de inteligência do governo federal chegou a um consenso de que os russos invadiram o Comitê Nacional do Partido Democrata. E as informações que agora foram divulgadas foram resultado de uma decisão da inteligência russa e de autoridades russas de alto escalão. Então, o que a CIA está avaliando agora é que isso foi feito intencionalmente para favorecer um determinado candidato nas eleições. Isso não deveria ser surpresa para ninguém e, na verdade, não é surpresa para ninguém. Você entende que 100% do que Barack Obama disse é mentira? Não 99, não 99,5, mas 100%. Esse canalha organizou tudo sozinho. Bem, vamos dividir a canalice entre ele e Hillary. E depois, estalando a língua e fingindo que está escolhendo as palavras, como se fosse difícil para ele dizer isso. Como se estivesse tentando ser razoável e ponderado.
Mentiu, mentiu e mentiu. E fez isso para que nós ficássemos bem. Mal, para que as reformas que Trump fez não acontecessem, para que o país vivesse pior, para que começássemos a odiar uns aos outros. Canalha e desgraçado. Mas como ele diz, isso não surpreende vocês, certo? Isso não surpreende ninguém. A gente já sabia disso. Isso é tudo mentira. Tudo o que ele disse era mentira. Eles sabiam, a comunidade de inteligência sabia que os russos não invadiram o Comitê Nacional Democrata. E ele foi informado sobre isso. E eles sabiam que os russos não tinham o objetivo de ajudar o Trump de forma alguma. Isso era, na melhor das hipóteses, uma avaliação de baixo nível de confiança de alguém da comunidade de inteligência, que só foi elevada ao nível de uma ação real em uma avaliação de inteligência. Graças ao presidente Obama. Ele exigiu isso. E agora ele age como se, bem, todo mundo soubesse disso. Eles sabiam que os russos haviam invadido o Comitê Nacional Democrata. Eles sabiam que queriam ajudar o Trump. Todos sabiam disso. Isso foi noticiado. Por que foi noticiado? Porque seus agentes de inteligência vazaram informações para a Ellen. Como é mesmo o nome dela? Do Washington Post e outros do New York Times. Vocês plantaram informações falsas nos estenógrafos da imprensa, que fizeram exatamente o que vocês queriam para que pudessem aparecer na NPR em dezembro, fingindo que isso já era de conhecimento público. Enquanto isso, como vimos nesses documentos, Tulsi sabia que tudo o que disse para Michael era mentira. Isso é de um dos documentos que foi divulgado no final da semana passada, Tulsi. E o destaque aqui é que John Brennan, que é o chefe da CIA, informou o presidente Obama, o vice-presidente Joe Biden, o diretor de inteligência nacional Clapper e o chefe do FBI Comey sobre a possibilidade de um plano de Clinton para ligar Trump a Putin. Isso aconteceu em 3 de agosto de 2016. O chefe da CIA se encontrou com Barack Obama e outros e disse que Hillary Clinton estava se preparando para alegar falsamente que havia uma operação de influência russa em andamento, na qual Donald Trump estaria envolvido. Brennan escreveu após a reunião sobre sua anotação manuscrita. Estamos recebendo informações adicionais sobre as ações russas que indicam uma suposta aprovação de Hillary Clinton em 26 de julho de um plano proposto por um de seus conselheiros de política externa para difamar Donald Trump, inflando o escândalo e alegando interferência russa através dos serviços de segurança. Obama sabia que isso estava por vir e então surgiram vazamentos sobre Trump, fazendo coisas ruins com prostitutas na Rússia. E que Putin tem material comprometedor sobre ele, ou que os russos invadiram os e-mails do Comitê Nacional Democrata, eles não pararam para questionar. Esse é o plano de Hillary Clinton. Quem está por trás dessas informações? Ah, espere, essas coisas sobre prostitutas vieram do dossiê Steele. Quem financiou isso? Foi a campanha de Hillary Clinton sobre o suposto hackeamento do Comitê Nacional Democrata pelos russos. Isso veio de um grupo chamado CrowdStrike. Quem os financia? A campanha de Hillary Clinton? Eles não pararam para dizer nada disso. Eles esconderam tudo. Eles ignoraram isso. Eles usaram o dossiê Steele como se fosse uma prova real e as informações da CrowdStrike como se fossem provas reais, para colocar isso no Trump como um albatroz. E então Obama fala sobre isso na NPR depois que Hillary perdeu. Tipo, todos nós sabíamos que os russos fizeram isso, já sabíamos disso há muito tempo, já fazia meses, e isso era óbvio para todo mundo. Tudo isso foi tão prejudicial, foi uma mentira tão nojenta, suja e perigosa, e haverá responsabilidade. Michael, eu realmente começo a acreditar que veremos uma acusação ainda este mês. Porque o prazo de prescrição para algumas das mentiras contadas durante a investigação de Doren, que foi em 2020, vai expirar em breve. Veja, o motivo pelo qual Tulsi Gabbard e Pam Bundy estão com pressa é porque alguns crimes podem chegar ao ponto de prescrição. Lá são 5 anos em jogo, depois disso não se pode mais processar. Muitos tipos de conspiração podem durar mais, acho que lá são 10 anos sim. Muitos crimes podem durar mais se surgirem novos fatos, contando 5 anos não a partir do momento do crime, mas a partir do momento em que os novos fatos surgiram. Isso. Mas algumas coisas, tipo mentir no Congresso, mentir em um interrogatório lá no FBI ou em algum outro lugar, tem um prazo de prescrição de 5 anos. Por isso, bem, seguindo todas as regras, com cuidado, mas sem demora. Para que eles não escapem impunes. E agora ouçam essa louca bêbada da aldeia. Sabe, o único outro adversário nosso que é quase tão bom quanto os russos é a China. Então por que a Rússia deveria ficar com toda a diversão? E já que a Rússia claramente apoia os republicanos,
Por que não pedir para a China nos apoiar? Esta noite faço um pedido oficial à China. Ou seja, primeiro ela inventou essa história de interferência da Rússia nas eleições dos Estados Unidos da América e que seria, então, do lado do Partido Republicano. O que a Rússia? Claro, se quiserem fazer quanto, digamos assim, quanto quiserem, se quiserem, podem fazer o quanto quiserem. Não temos uma atitude positiva em relação a isso e, naturalmente, tentaremos impedir que aconteça. Mas, em princípio, eles não nos devem nada. Nós nos intrometemos nas eleições dos outros o tempo todo, na Europa, em Israel e em qualquer lugar. E, digamos assim, naturalmente, eles também fazem isso, né? Ou seja, eles têm o direito de fazer isso. É isso. Mas, ou seja, se os republicanos Trump ou os republicanos em geral tivessem conspirado com estrangeiros para influenciar as eleições nos Estados Unidos da América, isso sim já seria um crime. Se eles fossem pegos, seriam presos por isso. Da mesma forma, temos um apelo oficial da Hillary à China para influenciar as eleições a seu favor. Bem, ela simplesmente enlouqueceu. Foi um golpe com o objetivo de derrubar um governo democraticamente eleito, um golpe realizado pelo aparato de inteligência deste país, pelo estado profundo de Hillary Clinton e pelo Partido Democrata. Novas informações reveladas pelo diretor da Inteligência Nacional e pelo FBI eliminam qualquer dúvida sobre a intenção, premeditação, planejamento e organização dessa conspiração. Essa dúvida corresponde a todos os elementos criminais de uma conspiração de incitação contra os Estados Unidos e aos elementos criminais de insurreição. Bem, posteriormente, sob pena de punição por falso testemunho, estando sob juramento, o gerente da campanha eleitoral de Hillary Clinton confirmou que tal plano existia e que Hillary o aprovou. E isso é o que diz o diretor da CIA, que esteve presente nos interrogatórios dos funcionários de Hillary, que confirmaram que havia um plano de traição contra a América e que ele foi organizado por Hillary a pedido de sua funcionária. E depois foi levado adiante e desenvolvido por outro sujeito canalha chamado Barack, de sobrenome Obama. Este é o maior escândalo político, que espero que seja o último que veremos em nossas vidas. Hillary Clinton promoveu a farsa Trump-Rússia com Rachel Maddow, seguida por Stephen Miller e o diretor da CIA, John Radcliffe. Os documentos desclassificados no anexo de Durham sugerem que Hillary Clinton criou a farsa Trump-Rússia para desviar a atenção da mídia das investigações do FBI sobre ela, que os democratas temiam que a levassem a perder para Trump. Em 2016, candidata ao governo da Carolina do Sul, junta-se a nós. Parabéns por isso, deputada Nancy Mace, do Comitê de Supervisão da Câmara dos Deputados. Obrigada por se juntar a nós. Qual a sua reação? Hillary Clinton teve que mudar as manchetes porque o FBI estava investigando sérios conflitos de interesse dos Clinton em seu próprio escândalo de venda de influência. Quando os Clinton vendiam acesso a doadores da Fundação Clinton para obter acesso à secretária de Estado Clinton e ao Departamento de Estado do governo Obama. Qual é a sua reação a isso? E agora estamos falando de mais um escândalo envolvendo Hillary, quando ela era secretária de Estado. Se alguém doava de $500 mil a $1 milhão para a Fundação Clinton, Hillary se encontrava com essa pessoa e resolvia seus problemas. Muitas vezes mediante um pagamento adicional, por assim dizer. O dinheiro era recebido por Bill e Hillary, mas quem pagava éramos nós, a América. Como pode? O que ela fazia, Kerry fazia, Biden fazia e, tenho certeza, muitos outros também. Mas os Clintons criaram praticamente uma máquina de imprimir dinheiro. E arrecadavam milhões, às vezes dezenas de milhões. O que e quanto o país perdia por causa disso não preocupava nenhum deles. Basta lembrar, aliás, a história da venda de urânio para os russos. A história, então, é meio estranha e meio suja. E eu provavelmente não acreditaria nela se Bill, quero dizer, o marido da Hillary, não tivesse ido a Moscou, onde, por supostos 35 minutos de palestra sobre relações internacionais, não tivesse recebido do Renaissance. O capital é essa mesma Renaissance Capital. E foi o banco que esteve envolvido na negociação da compra daquele mesmo urânio de que acabei de falar. É assim que as coisas acontecem por aqui, como pastéis de arroz com peixe podre. E o que pensam os nossos legisladores?
Bem, se isso for verdade, parece que Hillary Clinton quebrou a lei e Hillary deveria estar algemada. E eu espero que, quando as acusações forem feitas, isso não se torne outro Benghazi, porque eu, assim como qualquer outro americano trabalhador, estou cansada de ver pessoas, especialmente políticos, desrespeitando a lei e a Constituição. Ameaçar a democracia sem consequências é inaceitável. Precisamos de punições efetivas. E eu acredito na liderança do governo Trump, sim. A Procuradora-Geral dos Estados Unidos da América, Pam Bondi, recorre ao grande júri federal para apresentar as provas do caso. Ainda é cedo para saber quem pode ser acusado, estamos apenas começando esse processo. Mas, sabe, congressista, os detalhes desse caso são bastante devastadores. Hillary estava fazendo controle de danos. Em 2016, o FBI investigou fraude e corrupção no Clinton Foundation. Foi assim que a mídia chamou isso. A Associated Press descobriu isso. Ouça só. A Associated Press descobriu que mais da metade das pessoas privadas que se encontraram com a secretária de Estado Clinton na primeira metade do seu mandato eram doadoras da Fundação Clinton. Esses 85 doadores contribuíram com um total de 156 milhões de dólares para a Fundação Clinton congressista, o que representa mais da metade do orçamento da fundação em 2015. Países como a Arábia Saudita e Kuwait doavam para a Fundação Clinton, enquanto negociavam com a secretária de Estado Clinton. Bill Clinton recebia cachês enormes por discursos pagos por organizações interessadas na Casa Branca durante o governo Obama. Parece muito com festa e diversão. Vimos isso com Joe Biden quando ele era vice-presidente. Esse é o manual dos democratas, e ela deveria ser responsabilizada por isso. E é assim que se parece a transparência. E eu espero que sigamos a letra da lei e proporcionemos o máximo possível de transparência e responsabilidade perante o povo americano. Porque eles tentaram eliminar Donald Trump com mentiras e enganações, e ele resistiu à tempestade. Ele aguentou tudo para se tornar presidente dos Estados Unidos. Isso foi apenas uma maneira dela esconder suas más ações e o que ela fazia, enganando não só os americanos, mas também outros países. Ou seja, bem, já está claro que metade do país está decepcionada com a liderança do Partido Democrata. E que a Casa Branca, o Departamento de Justiça, o FBI, o Congresso, o Senado, todos os movimentos Make America Great Again, todos os movimentos Make America Great Again exigem punição imediata, sejam quem forem esses criminosos. E, talvez pela primeira vez na história dos Estados Unidos da América, aqueles que nos governaram, nos considerando assustados e idiotas, finalmente receberão o que merecem. Bem, eu realmente quero acreditar, embora seja muito difícil acreditar em algo que nunca aconteceu antes. E agora a cereja do bolo. Quero que vocês vejam mais uma revelação da CNN. Eles discutiam a popularidade do Partido Democrata. Por exemplo, se 52% dizem que eles são bons e 48% dizem que eles são terríveis, isso é chamado de mais 4. 52 menos 48 é igual a 4, certo? Ou seja, positivo. Já que é mais, é positivo. Positivo 4. Se for o contrário, 48 dizem que são gente boa e 52 dizem que são terríveis e horríveis. Então isso é menos 4. Entendeu, né? 48 menos 52 dá menos 4. Quando um político ou partido tem menos 10, o que isso significa? Significa que 45% são a favor e 55% contra. Isso é muito ruim. Menos 20, ou seja, digamos 40% a favor, 60% contra, isso é horrível. Qualquer coisa acima de 20% é uma catástrofe. Agora, olhem só. Uma das razões pelas quais não há um líder, ninguém quer colocar alguém em primeiro lugar na sua lista, é que neste momento a marca do Partido Democrata está no fundo do poço. Isso é um completo e absoluto lixo na mente do público americano. A taxa líquida de aprovação do Partido Democrata atingiu níveis historicamente baixos em 3 pesquisas: Wall Street Journal, 30 pontos, CNN, 26 pontos e Gallup, 26 pontos. Vamos encerrar por aqui. Senhoras e senhores, o Partido Democrata, como disseram na CNN, está afundando. Ou seja, está afundando em 26 ou 30 pontos. Traduzindo para uma linguagem simples, isso significa que eles têm, digamos, 35 a favor e 65 contra. Isso é uma derrota esmagadora. É como a vitória do príncipe Alexander Nevsky na mítica Batalha do Gelo. Mítica.
Porque o confronto de 2 dezenas de cavaleiros teutônicos com 2 dezenas de valentes de Novgorod, por ordem de Stalin, foi transformado em um evento histórico de enorme escala, para que todos vissem como os russos já venciam os alemães até mesmo nos tempos antigos. E não foi uma vez só que o Partido Democrático não afundou sob o gelo do Lago Chudskoe, mas já está muito perto de uma possível divisão em 2 alas, ou até mesmo de sair completamente do campo de batalha político dos Estados Unidos da América, para abrir espaço para um partido centrista, provavelmente um partido centrista, mas um partido centrista pró-capitalista. Nós não vamos chorar por eles, prometo. Eu certamente não vou chorar. Se algum de vocês chorar, então essa é a sua Lídia. Stalin morreu. Quanta gente chorou. Inclusive filhos, maridos e esposas daqueles que estavam presos há 20 anos no campo ou morreram lá também choraram. Então, que desapareçam sob o gelo ou sumam de vez. Eles já estão ultrapassados faz tempo, então que se mudem para o Canadá. Aliás, ótima ideia. Que se mudem para o Canadá, ou para os muçulmanos na França, Bélgica ou Holanda. É isso, senhoras e senhores, e eu realmente espero que a gente se encontre de novo em breve, porque tem tanto material interessante que simplesmente não dá para parar de assistir. Até logo, continuação.